gente convida, né, para trazer as contribuições sobre o PL Macota Valdina, que é o doutor Sérgio São Bernardo, da Universidade Estadual da Bahia, da UNEB. Instituto Pedra de Raio, Alcante Xangô, meu irmão, meu amigo, tudo. Eu vou chamar aqui da maneira que eu gostaria, que vai levar mais de 5 minutos. Então, Serginho, por favor. Deixa eu passar aqui. Bom dia. A bênção, meus mais velhos. A bênção, meus irmãos e irmãs. Enfim, gente, sexta-feira linda, sexta-feira de água fina, mas de muita novidade. É muito bom que comece assim. Eu queria também dizer da alegria de estar participando dessa conversa, justamente porque também me sinto parte dela, da história dela, e me sinto também honrado pelo nome desse projeto de lei, Macota Valdina. Ela me ensinou muito, me ensina ainda, e ela, como ancestral, quando estava conosco, materialmente e ainda estando conosco, tem nos dado inspirações, né? Suas palavras sempre pedem mais, e é basicamente inspirada nela que eu quero também dizer algumas coisas aqui. Ela sempre pedia para que nós falássemos dessa linguagem. Ela era uma professora de língua portuguesa e ela sempre gostava de corrigir a forma correta ou a forma que significaria para nós em determinadas expressões. Nós estamos fazendo correto, viu, gente? Porque na disputa política institucional no Congresso Nacional, tem uma linguagem que nós ensinamos o Estado, né? Nós ensinamos a classe política a nos entender, né? As pessoas não entendiam de saúde da população negra, não entendiam de educação com temática étnica, racial, e nós que ensinamos, né? Recentemente, na discussão sobre a criminalização do que eles chamam de sacrifício de animais, nós ensinamos aos ministros do STF o que é que significava o oferecimento, que boa parte das civilizações fazem, o oferecimento aos seus ancestrais, o que é que aquilo significava para nós. E por que é que nós faríamos mais do que oferecimento aos ancestrais? Porque nós oferecíamos também às nossas comunidades. Nós reconstruímos e nos mantínhamos vivos a partir dos oferecimentos, porque era a partir do alimento espiritualizado também que nós também nos mantínhamos vivos. Eu queria apenas reivindicar aqui algo que é só para ampliar para nós a responsabilidade que nós temos com esse projeto de lei. Quer dizer, se nós ganharmos essa multa, e nós vamos ganhar, é para saber que mais do que um projeto de lei, isso aqui é um projeto de humanidade. Isso aqui é um modo, é um retrato do que nós fazemos no mundo há muitos anos. O que significa um projeto de lei? É porque os deputados e deputadas, mesmo aqueles que concordam conosco, não sabem a extensão dos conceitos que nós trazemos nesse projeto de lei. Mas nós sabemos porque nós praticamos. E aí eu queria reforçar isso como um projeto porque ele tem uma força para além da sua aprovação. Tá? Esse projeto de lei significa um projeto de vida, um projeto político do povo negro brasileiro, das comunidades tradicionais. Por que eu estou dizendo que é um projeto político e ideológico? Porque aqui ele encarna princípios, valores, determinadas expressões que dizem respeito à nossa vida. Eu me lembro, logo depois que apareceu o decreto de quilombos, e logo depois que apareceu a discussão sobre o Estatuto e a possibilidade das ações afirmativas no Brasil, o DEM, o Democrata, entrou com várias ações de inconstitucionalidades. Aí eu pergunto, por que naquela época, tendo o partido de esquerda como principal opositor, o alvo foi a população negra? O alvo é os povos indígenas, são os povos indígenas. Porque
eu sempre afirmo isso, e aqui eu já vou me referindo à mesa, né, que eu ouço e que me aprendo muito, meu pai Jairo, que está aqui, e que sempre diz isso. Quer dizer, é uma cosmovisão, é um modo de como nós entendemos a nossa humanidade no mundo, né? E naquele momento, o DEM sabia que o único projeto, uma única discussão que nós temos nacionalmente que pode confrontar uma verdadeira revolução política no Brasil é a da população negra. Por que eu digo isso? Porque nós encarnamos mudanças estruturais. Aqui nós vamos chamar de, popularmente, meu irmão que está aqui comigo também, vamos chamar de políticas públicas. Mas não é só política pública. Veja, se eu proponho uma discussão sobre território, e se nós ocupamos o território de forma coletiva e comunitária, eu estou para além da reforma agrária. Eu estou para além do socialismo como nós conhecemos como experiência no mundo. Eu estou confrontando o modelo de Estado e o modelo de uso da terra. E isso não tem legislação no Brasil. Não existe uma legislação, mas a legislação sobre o uso da terra, do uso comunitário da terra, mas do uso cultural, espiritualizado da terra, é revolucionário, gente. Eu sou professor do curso de Direito e posso dizer para vocês que os alunos gostam de ler literalmente o que a lei diz, né? Aplique-se a lei conforme o que está escrito. Nós conseguimos reduzir a uma linguagem, minimamente, porque é muito mais do que está aqui, uma forma de organização humana no mundo. E aí eu quero reforçar essa expressão de povos tradicionais, comunidades tradicionais, territórios tradicionais, autoridades tradicionais, lideranças tradicionais. Observem, unidade territorial, todas elas trazendo essa relação entre território, comunidade e liderança. Eu tive a oportunidade ao continente africano para estudar direito e justiça. Lá, antes das lutas pela independência, funcionava algo como parecido com autoridades tradicionais, como se fosse uma organização do direito. Então eu vou fazer o debate com meus alunos sobre direito e justiça a partir do que esse projeto de lei está nos ensinando. Porque as lideranças, as autoridades, nos seus territórios, constituem um outro modo de organização social e política. Então eu estou mostrando para vocês a dimensão do que esse projeto tem, porque ele reorganiza, ele reestrutura, ele reutopiza a nossa capacidade de lutar por igual humanidade no Brasil. Esse projeto de lei é um projeto político. E eu quero reforçar isso aqui com vocês, felicitar a iniciativa, portanto, dos organizadores desse evento, que está aqui representada pelo nosso amigo Edson Costa, o nosso Tata está aqui conosco também à mesa, mas de pessoas que eu sei que já vem lutando por isso há muitos anos, como minha irmã Lindinalva de Palma, que está aqui também à nossa mesa. Quer dizer, nós reivindicamos uma luta histórica, estamos, para mim, no melhor momento, do ponto de vista de dar um passo adiante, porque a gente sempre diz assim, que passo adiante nós vamos dar? Eu vi aqui que nós falamos de segurança alimentar. Segurança alimentar é receber cesta básica? Não. Mas eles vão entender que segurança alimentar pode ser discutir o alimento ou de como pode fazer com que o alimento nos mantenha vivos em nossas comunidades. Não, segurança alimentar é como nós utilizamos o nosso território, a nossa própria terra, no nosso modo de fazer, no nosso modo de fazer e usando isso como economia para nós produzirmos a nossa riqueza. Isso é revolucionário. Eu estou querendo dizer para vocês que quando eu vejo aqui a expressão, por exemplo, saúde dos povos tradicionais, eu digo para vocês que nós ensinamos aos médicos, aqui na UNEB tem um curso de medicina, nós ensinamos aos trabalhadores de saúde o que é saúde da população negra, porque eles não entendiam. E hoje, como uma forma materializada da saúde da população negra, nós já temos algumas unidades de saúde, de pronto atendimento, com professores especializados em saúde da população negra. Eu já consigo reivindicar em algumas categorias de trabalhadores, inclusive aqui dentro dessa instituição,
algumas pessoas que nós podemos classificar como doenças prevalentes em pessoas negras. Gravidez na adolescência, alcoolismo. Imagine como se nós estivéssemos avançando para além daquilo que podia dizer só de forma congênita, como anemia falciforme, não, doenças sociais, doenças patologicamente sociais, que são predominantemente que se recai sobre a população negra. Como eu sei que o tempo é curto, eu queria dizer que esse projeto, ele se soma ao projeto do Estatuto da Igualdade Racial, que nós temos, estou terminando, tá? O nacional, esse estadual que nós temos aqui na Bahia, nós temos o decreto que trata de povos e comunidades tradicionais. Esse projeto ele reúne, então, um novo estatuto. Eu observei aqui que há uma solicitação de alterar o Estatuto Nacional. Eu não vou entrar nessa discussão legislativa. Eu, para mim, não alterava o Estatuto Nacional. Eu criaria um novo Estatuto de povos e comunidades tradicionais. Por que eu digo isso? Porque o que vocês trazem aqui tem um conjunto de especificidades, um conjunto de reivindicações que, para mim, é como se fosse um passo adiante em relação ao Estatuto. Esse projeto ele é mais avançado naquilo que diz respeito aos povos tradicionais do que o próprio Estatuto Nacional, do que o Estatuto Estadual. E dizendo isso, eu chamaria isso aqui de Estatuto Geral dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Tá? Eu estou fazendo essa provocação, mas a provocação positiva, daquilo que nós temos, assim, como nós dialogamos, como nós instrumentalizamos um documento como esse para conversar com os nossos e com aqueles que não sendo nossos, mas podem ser nossos aliados. Tá? Então, para finalizar, é uma mesa bastante simpática, linda, então eu não vou desobedecer, minha irmã está ali, entendeu? Eu sei que ela vai pedir. E dizer para vocês sobre isso, gente, sobre... eu valeria a pena, e aí eu vou fazer essa sugestão para finalizar, nós fazermos oficinas de discussões comunitárias, para nós fazermos um aprofundamento dos termos, das expressões, das categorias, e a extensão do que nós estamos traduzindo aqui, até inclusive para a gente carregar semanticamente o que nos interessa. Eu estou falando que a gente é do direito, e essa fase na atualidade do direito já não é mais o significado da palavra, mas sim os diversos significados que essa palavra pode ter. No momento atual, no campo do direito, nós estamos falando de interpretações, de hermenêutica. Então, para mim, a hermenêutica dos povos tradicionais, ela encerra aqui um debate que pode significar a construção de um projeto político para além do modelo de Estado, do modelo de organização política que nós estamos. Eu percebi que nos eventos vocês se organizam como teias. Essas teias, ela pode, na verdade, fazer um grande debate sobre o que significa isso como um projeto nacional para os povos e comunidades tradicionais, coisa que os incas fizeram aqui na América Latina, América Andina, e coisa que nós estamos devendo à população negra no Brasil, que é ter um projeto político nacional para essas comunidades. Então, fico por aqui, parabenizo, dou vivas a essa iniciativa, ainda que não seja aprovado, esse projeto tem que ser ampliado em todo o Brasil, porque ele é um instrumento de debate, é um instrumento de enfrentamento, inclusive, a esse momento que nós estamos passando no Brasil, né, de autoritarismo, de fascismo, de formas de destruir a nossa existência. Então, Oxalá nos proteja. Muito obrigado, gente.